O Atlético tem sido aquele aluno repetente que insiste em não aprender, mas vive colhendo as consequências dos próprios erros. Meu nome é Vitor Barbosa, sou jornalista e eu estou aqui para poder comentar com vocês sobre esse momento que o Atlético vive no Campeonato Brasileiro. Tem várias camadas para a gente poder analisar. Vem o Atlético, o Hulk no meio, papo. As frustrações de 2024 escancararam, ou deveriam escancarar, a falta de profundidade do elenco atleticano, a falta de opções, de boas opções no banco de reservas. Segundo os próprios atletas, Hulk e Paulinho, ambos jogaram com dores, lesionados na reta final, importantíssima, do Atlético no ano passado. No banco, o treinador da época, Gabriel Milito, tinha Allan Kardec, Vargas, jogadores que não gozavam da confiança do treinador e talvez da comissão técnica, mas era o que tinha para poder entrar no jogo e resolver. Vale lembrar que o Atlético sofreu muito por conta de falta de opções, principalmente no período de Copa América. Sofreu com suspensões, lesões, porém faltavam peças e isso roubou do Atlético muitos pontos no Campeonato Brasileiro. Em 2022, 23 e 24, essa profundidade de elenco foi pauta. Em 2025, e o Atlético teve a janela de janeiro e de fevereiro para poder resolver esse problema de elenco, deixar o elenco redondinho para a temporada de 25, e sim, o Galo teve tempo. Uma janela internacional e também uma janela nacional para poder fazer movimentações. O Atlético contratou jogadores, mas também vendeu muita gente. Algumas saídas, na minha opinião, corretas. Aí entra o primeiro problema, ou solução, deveria ser uma solução, que são as reposições. E aí eu deixo para cada torcedor definir, né? Se você acha que o Atlético faz boas reposições ou se o Galo não faz boas reposições. Teve jogador que saiu e não teve reposição, mas esse é assunto para outro momento. O Atlético foi campeão mineiro com sobras. Começou o Brasileirão e a dificuldade ficou um pouco escancarada quando o Atlético começou a enfrentar equipes mais competitivas. Jogou muita bola contra o Grêmio, mas não foi efetivo e acabou não vencendo o jogo. Depois daquela partida contra o Grêmio, criou menos contra o São Paulo, mas também criou. Depois fez um jogo, na minha opinião, ruim contra o Vitória e fez um jogo pior ainda contra o Santos. Partidas em que o Atlético perdeu o meio de campo. Perdeu o meio campo contra o Santos, perdeu o meio campo contra o São Paulo no Mineirão e contra o Vitória criou muito mais no abafa, porque precisava de correr atrás do resultado, do que propriamente por conta de toda uma criatividade coletiva. Nesse aspecto, o treinador tem muita responsabilidade, porque é o cara que vai escalar, que vai preparar as jogadas, que vai dar repertório para o time, e o Cuca tem responsabilidade, obviamente. Entretanto, desde que o Cuca pisou na cidade do Galo, fala-se sobre a importância de jogadores de características específicas para que o meio-campo do Atlético jogue da maneira que ele quer. Um camisa 5 e um camisa 8, e até repórteres de outros estados que trabalharam em jogos do Atlético, ficou muito explícito essa necessidade, esse desejo do Cuca para todo mundo. Camisa 5, um camisa 8, jogadores ali, quem sabe, com a característica de um Zaratio que saiu, por exemplo. Justamente nas posições em que o Cuca pediu o jogador, o Atlético vem tendo os maiores problemas. O Atlético vem perdendo o meio de campo nos jogos. Ainda que o treinador tenha sua parcela de responsabilidade, é difícil demais cobrar o treinador se você não dá para ele a ferramenta de trabalho que ele apontou que precisava. Pela característica de jogo dele, pela ideia de jogo dele. Então, eu acredito que, no mínimo, o Atlético deveria sim ter aproveitado a janela de início de ano para poder deixar esse elenco redondinho. Estou falando de jogadores com características que o treinador pediu. Bons jogadores, jogadores competitivos nessa característica. Se o Atlético vende 2 para contratar um, a conta não fecha e o futebol cobra. Se o Atlético deixa para a próxima janela e fica empurrando as suas necessidades com a barriga, a conta não vai fechar. Na próxima janela, o Atlético pode corrigir o problema e deixar o elenco redondinho, mas na próxima janela, você não consegue contratar os 2 pontos que você perdeu para o Vitória, os 2 pontos que você perdeu para o São Paulo, os 3 pontos que você perdeu para o Grêmio, que
poderia ter vencido, os 3 pontos que você deixou na Vila Belmiro, esses pontos que serão deixados por uma, na minha opinião, falha no planejamento, mais uma vez o aluno repetente, esses pontos, eles não poderão ser contratados na janela do meio de ano. E aí chega no final do ano, aí bate numa trave aqui, bate numa trave ali, e a gente volta àquele ciclo dos últimos anos. O problema é o treinador que é pardal, o problema é o jogador tal que é pipoqueiro. E nesse ciclo, nesse processo, o Atlético continua perdendo bons jogadores, porque o alvo acaba sendo esses jogadores que são ali no campo sendo expostos. Aí o problema é o Scarpa, é o Arana, assim como era o Paulinho que saiu, assim como era o Nátio Fernandes, assim como já foi o Savarino e muitos jogadores que estão rendendo em outros clubes. Ah, Vitor, mas na janela de início de ano não tinha opção no mercado. Pelo amor de Deus, assumir esse tipo de argumento, na minha opinião, é assumir um atestado de falta de preparo, de incompetência até. Porque no clube você tem profissionais que vivem disso, que são pagos para isso, que conseguem analisar, observar futebol e encontrar boas opções no mercado. Porque o Atlético contratou, investiu grana, gastou muita grana no Júnior Santos, gastou muita grana no Rony. O Atlético fez contratações, mas, na minha opinião, deixou buracos, deixou lacunas, principalmente no meio-campo, que é um setor essencial no futebol, lacunas essas que cobram muito caro, e pontos que serão deixados para trás. Não adianta o Atlético viver, parece que em um estado de negação, não. Temos o melhor elenco, um dos melhores elencos da história, temos um dos melhores times do Brasil, é que nós seremos elite. Não adianta, se não tiver a humildade de reconhecer que errou, de olhar para dentro, de olhar para os processos de administração esportiva, de olhar para os processos que construíram um planejamento de futebol para 2025 com humildade, não adianta, vai ser engolido no futebol brasileiro. E esse processo de negação, esse otimismo tóxico não vai levar o Atlético a lugar nenhum. Mas análises críticas, honestas, sinceras, com humildade, para resolver os problemas, para que esses problemas não se repitam, isso sim pode levar o Atlético para um futuro mais feliz. E como eu sempre gostei de dizer, torcedor de futebol não torce para banco, não torce para dinheiro. Torcedor de futebol gosta de time, de futebol. O torcedor de futebol gosta de chegar ao domingo às 4 horas da tarde e ter um bom time de futebol. Você pode fazer qualquer tipo de coisa para a instituição. Se o time de futebol não estiver legal, a arquibancada responde, as pessoas gostando ou não gostando.